Olá, Geise, muito boa tarde à nossa audiência. Pois é, a Comissão de Segurança Pública na Câmara realizou essa audiência semipresencial no início desta tarde, inclusive essa reunião continua acontecendo enquanto nós estamos ao vivo aqui, passou das 3 horas discutindo a pauta principal que é a Vaza Toga 2, como ficou conhecida a publicação de documentos e conversas de WhatsApp feita por 3 jornalistas, né? 2 deles brasileiros, o David Agape e o Oliveira, um deles o norte-americano Michael Shellenberger, no início desta semana. E essas publicações apontam para violações processuais em inquéritos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente na figura do ministro Alexandre de Moraes, em relação aos atos do 8 de janeiro de 2023, como se tivesse uma atuação coordenada nessas prisões relacionadas aos atos do 8 de janeiro. Essa audiência foi proposta pelos deputados federais Marcel Van Hatten, do Novo, pelo Coronel Meira e Alexandre Ramagem, do PL. Nós temos alguns trechos dessa audiência, dessa audiência semipresencial aqui, para todos que estão nos assistindo. O primeiro deles é do norte-americano Michael Shellenberger, que ajudou a investigar e a publicar esses documentos, e ele afirma, Geise, que houve um ataque à democracia brasileira e que as prisões e penas do 8 de janeiro não passam de uma farsa. Vamos conferir. O governo no Brasil não tem legitimidade. Tem um cara, uma pessoa que tem poder que ele tinha usado ilegalmente por muitos anos, totalmente contra a lei, e a única forma de mudar a situação é para o Senado fazer o que ele precisa de fazer, né? Mas era só criar uma aparência para muitas metas, mas claro que uma deles era para prever o Bolsonaro se candidatar para a presidência. Já o senador Flávio Bolsonaro, que também falou nessa comissão, no seu discurso ele disse que boa parte da imprensa não chegou a publicar esse documento de Vaza Toga e que o Brasil não deve ser governado por juízes. Ele acrescentou que a democracia brasileira é uma falácia ao mencionar os documentos. Geise, vamos conferir. Quem escolhe deputado, senador, presidente da República é o povo, não é ministro do Supremo. O Brasil não deveria ser governado por juízes, mas por quem tem voto. Há uma falácia de que existe uma democracia plena no Brasil, mas você não tem a que recorrer porque a covardia e a perseguição vem de quem já está no topo da pirâmide do Poder Judiciário. Isso aqui é um escândalo. Bom, Geise, só lembrando que esse documento ele foi publicado pela Civilization Works, que é de Michael Shellenberger, e ele possui quase 40 páginas. Bom, além do jornalista Shellenberger e do Flávio Bolsonaro, também falou o jornalista brasileiro David Agape, responsável pela publicação do Vaza Toga 2. Ele fez basicamente uma cronologia dos fatos, citou o ex-assessor do gabinete de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que foi nomeado para investigar o 8 de janeiro, e segundo Agape, isso aconteceu mesmo depois de Lula ter assumido a presidência. Vamos ver esse trecho. A reportagem, ela mostra que esse gabinete informal que ocorreu durante as eleições de 2022 serviu para perseguir politicamente pessoas que tinham um pensamento diverso ao que defende o establishment. Essa máquina continuou sendo utilizada após as eleições de 2022. E agora nós sabemos, eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas, informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e veem os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida, ela foi forçada a produzir esses relatórios. Bom, Geise, essa comissão acontece um dia depois, nós noticiamos ontem aqui no Jornal do Oeste, de outra comissão também na Câmara,
que falou Michael Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado norte-americano. Ele participou dessa reunião e apontou, por meio de artigos e documentos, que funcionários do governo americano teriam financiado agências brasileiras para promover censura contra a direita brasileira durante o governo americano de Joe Biden. Também teriam advertido a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro a não questionar as urnas eletrônicas. Seguimos acompanhando esse caso por aqui. É com você. Obrigada, Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like. Não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.